Ó, gente, a verdade tem que ser dita também, né? Ninguém gosta de ficar perto de gente que reclama o tempo todo, não. É ou não é? Né? Ninguém gosta de ficar perto de pessoa que reclama o tempo todo, de pessoa que só vê o lado negativo das coisas, de pessoa que só vê a parte vazia do copo, não vê a parte cheia do copo, de gente que tudo está ruim, nada presta, todo mundo para ele tem defeito, todo mundo para ele vai fazer mal para ele, todo mundo para ele é uma pessoa que vai fazer mal, não sei. Não é verdade? Fala aí. Gente amargurada, ninguém gosta de ficar perto de gente assim. Então, os difíceis, me deem licença, e começa a querer ficar mais fácil um pouquinho, porque vai facilitar a vida para todo mundo, para a tua liderança e para você também. Né? Tem gente que murmura o tempo todo murmura. Né? É difícil de ficar perto de pessoas assim. Essas pessoas, normalmente, são as pessoas de quem as outras correm delas. Sabe? Uma vez, eu não gosto de ficar contando muitos casos das minhas viagens, não. Principalmente caso negativo, eu não gosto de contar, não, né? Gosto, não. Mas eu vou contar, né? Eu vou contar. Uma vez, gente, eu viajei com uma pessoa, poxa, uma viagem tão bacana, uma viagem tão legal, uma viagem tão, sabe, boa. E é todo dia. Quando eu viajo com meus grupos, né? Eu amo de paixão. Eu amo de paixão levantar. Eu levanto mais cedo que todo mundo, né? Eu gosto de chegar no café da manhã mais cedo que todo mundo lá nos hotéis, até porque eu como muito devagar, né? Eu gosto de comer aquelas coisas todas que tem no café da manhã, depois eu me viro para emagrecer. Mas eu adoro comer aqueles café da manhã maravilhoso de Israel, então eu gosto. Eu levanto mais cedo, chego no café mais cedo, e também não só pela comida, mas porque eu gosto de ver o grupo chegando, né? Eu gosto de ver as pessoas chegando, se assentando, né? Abraçar todo mundo, cumprimentar todo mundo. Geralmente o pessoal lá em Israel levanta, troca de roupa, feliz da vida, chega naquele café incrível, né? E com aquele sorrisão. E todo mundo assim, né? Aí tinha uma pessoa, isso tem muitos anos, tá? Tinha uma pessoa, deve ter uns 10 anos, olha para você ver, tem 10 anos, eu não esqueci até hoje. Tinha uma pessoa que toda vez que eu ia abraçar, e aí eu falava, e aí, como foi a noite? Como você passou? Como é que foi a experiência de acordar em Jerusalém? E todo dia essa pessoa estava com uma coisa negativa antes de falar bom dia. Ou ela estava com dor, ou é dor no joelho, ou a dor é na coluna, ou a dor é na cabeça, ou é porque ela comeu alguma coisa que fez mal, ou porque a comida estava ruim, ou porque o pão estava duro, ou porque o passeio ela tinha que descer do ônibus muitas vezes, ou porque ela tinha que subir no ônibus muitas vezes, ou porque faltou água, ou porque bebeu água demais, o tempo todo. Aí, por fim, eu comecei, tipo assim, a cansar, né? Eu comecei a cansar um pouquinho, entendeu? Né? O joio tem que crescer junto com o trigo, é verdade, para fazer o trigo melhor, né? Vocês estão entendendo, gente? Então, aqueles que são mais amargozinhos, que são mais difíceizinhos, que são mais reclamões, que são mais murmurentos, precisa prestar atenção um pouquinho, né? Mas, enfim. Estamos lá com Moisés. Moisés está ali, né, com esse povo negativo, com esse povo reclamão, com esse povo murmurento, ali no deserto, né? Estar no deserto já não é uma coisa muito fácil, né, gente? Vamos falar sério, né? Então, muitas vezes, você está naquele momento que já é um momento difícil, que já é um momento de dor, que é normal. Estar no deserto, quem já foi no deserto comigo sabe como é que é. O deserto é muito quente, muito difícil. Né? Muito quente. Estar no deserto, às vezes, significa passar por uma dificuldade, né? Então, às vezes, você está passando por alguma dificuldade, alguma dor na alma, alguma coisa difícil, e vem aquele outro murmurando na sua cabeça o tempo todo, mas me poupe, é difícil mesmo, eu entendo isso, né? Então, eu entendo os dois lados, tá? Só para a gente agradar A e B aqui também. E tem muita gente que pensa, então, principalmente esses reclamões, vou falar para os reclamões, né? Muita gente do reclamão, murmurento, difícil, ele pensa que se ele não tiver um conforto, a culpa nem é dele, a culpa é dos outros. Ele pensa que se alguma coisa deu errada para ele, a culpa nunca é dele, a culpa é dos outros. Ele pensa que se ele não tem o trabalho melhor, não foi porque ele se esforçou, não, foi porque alguém
passou a perna nele. Ele pensa que se ele não passou ali num concurso público, foi porque os outros compraram as provas, mas nunca é ele que não estudou. Se ele pensa que ele não passou de ano, que ele não fez uma faculdade, é porque a culpa era do outro que tomou o lugar dele, mas nunca é ele que se esforçou. Então, sempre a culpa é do outro. Entende? Se ele está num lugar difícil, se ele está num momento difícil, às vezes a culpa é do outro, não é dele, é o que ele acha, é o que ele pensa. É assim que a nação de Israel estava pensando. Ó, Moisés, Moisés, a culpa é sua. Se a gente não tem água, se a gente não tem cereal, se a gente não tem figo, a gente não tem damasco, a gente não tem água, os nossos animais também não têm, a culpa é sua, Moisés. Entende? Então, deixa eu falar uma coisa para você. Muitas vezes, né? Deus nos leva para lugares difíceis. Deus levou Moisés por muitos lugares difíceis, por entre pessoas difíceis. Moisés podia pensar, puxa vida, né? Podia estar mais fácil para mim, né? Estou fazendo aqui uma coisa que é inédita no mundo. Ninguém nunca conduziu uma nação inteira no meio de um deserto, saindo do Egito por 40 anos aqui. Podia estar mais fácil, né? Então, ocasionalmente, Deus nos leva mesmo para lugares difíceis. E é aí, é nesse momento que nós somos mais moldados. Ali é moldada a nossa personalidade, ali é moldado o nosso caráter. É ali onde nós somos revelados, tanto o lado A quanto o lado B, né? É nesses momentos difíceis que os reclamões se revelam. E é nesses momentos difíceis que os líderes também se revelam. Que as personalidades, os caráteres se revelam. É nesses momentos de deserto, é nesses momentos difíceis. É quando nós somos confrontados com momentos difíceis, pessoas difíceis. Uhum. E a gente pensa, puxa vida, mas eu nem tive culpa para chegar aqui, né? Eu nem tive culpa para... Estou aqui fazendo a coisa certa, estou no caminho que Deus me deu, estou cumprindo o propósito que Ele me dá, né? E a gente pensa que a gente nem tem culpa, não tem mesmo. Ali é para nos forçar, para nos moldar. O povo de Israel, eles não estavam querendo se comprometer, eles não estavam querendo entender quais eram os seus deveres, eles não estavam querendo pensar, né? Eles podiam mudar a situação. Entendeu? Então, o povo de Israel, ele culpava Moisés, eles estavam culpando Moisés pela saída deles. Olha aqui, versículo 4. Por que você trouxe essa congregação do Senhor a esse deserto? Então, eles estavam culpando Moisés, mas em nenhum momento Moisés colocou a faca no pescoço deles enquanto eles estavam lá no Egito e falou: vocês vão, vocês morrem. Eles estavam culpando Moisés pela escolha deles de sair do Egito. Culpando Moisés porque eles decidiram sair junto com Moisés. Eles estavam culpando Moisés por uma escolha que foi deles. Quão rápido eles se esqueceram do que aconteceu de verdade. Quão rápido eles se esqueceram o tanto que era ruim no Egito. Eles estavam reclamando que no deserto não tinha cereal, não tinha figo, não tinha videira, não tinha romã, não tinha água, mas isso também não tinha no Egito para eles, não. Eles eram escravos. Entende? Então, queridos, é muito fácil, muitas vezes, entregar a responsabilidade que era nossa, as escolhas que foram nossas, nas costas dos outros.
Então, anota aí uma coisa que eu quero que você anote. Nós não podemos subestimar o comprometimento. Todas aquelas pessoas que subestimarem o seu próprio comprometimento, o seu próprio envolvimento, todo mundo que subestimar os seus deveres, o seu papel na história, a sua função na história, o seu chamado na história, vai ter dificuldades também. Vai colocar outros em dificuldade e vai ter dificuldades. E aí vão ser frustrados. Vão acabar sendo frustrados, porque não vão alcançar aquilo que queriam, desejavam alcançar. Porque, gente, sem comprometimento não tem transformação. Anota essa aí para nós. Sem comprometimento não existe transformação. Sem comprometimento não existe o alcance. Sem comprometimento individual não existe nada lá. Tem uma frase que eu achei muito legal mesmo, que eu vi esses dias. Foi de um pianista. Ele disse o seguinte, que uma vez ele já era um senhor de idade, já estava, né, avançado de idade, e ele foi um dos maiores pianistas dos últimos tempos, né? E aí um dia ele tinha terminado uma apresentação maravilhosa, magnífica, e veio uma pessoa para ele e disse para ele assim: poxa, eu daria a minha vida para me transformar em um pianista como você é. E ele virou para essa pessoa e falou: eu dei? Você consegue entender? Você consegue entender o que tem por trás dessa resposta desse pianista? Por que ele se tornou um dos pianistas mais consagrados do mundo? Comprometimento. É entender que se as responsabilidades dele, é entender o papel dele, ele deu a vida para se tornar o pianista que ele se tornou.